Olá, gente querida, vamos em frente, enfrentando um dia de cada vez, aos pouquinhos, vendo que as coisas vão melhorando e o horizonte começa a ficar um pouco mais desanuviado. Ainda temos chances de trovoadas fortes, mas o mau tempo vai passando e o Brasil vai voltando a respirar, vendo a pandemia perder aos poucos as suas forças. Que bom! Claro que ainda não podemos facilitar para não termos uma recaída, mas um horizonte de esperança vai se formando. E isso alegra o nosso coração. Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas questões domésticas. Não estou falando de comida. Aliás, fiz um yakisoba no domingo que estava uma delícia, tipo Masterchef. Mas não é isso. Hoje eu quero meditar e dividir com vocês alguns pensamentos acerca do Salmo de número 55, nosso salmo para o dia de hoje. Muitos dos salmos trazem embates grandes entre ímpios e tementes a Deus. Afinal, os seus valores e padrões de vida são muito diferentes. E é natural que haja posições divergentes, por vezes conflitantes. Por exemplo, tem muitas pessoas que não veem problema em usar da falsidade, de mentiras, no seu dia a dia. Se isso lhes conferir alguma vantagem, usam da mentira sem constrangimento. Porém, como manter a relação e a confiança entre uma pessoa que se firma na verdade e não se desvia dela e uma outra que não está nem aí para isso? Há muitos valores morais que nos são caros, como pessoas tementes a Deus. Valores para os quais as pessoas que não conhecem a Deus não estão nem aí, não dão a mínima importância. Não estão aí para Deus, para a ética, para a espiritualidade cristã. Pouco ligam. Fato é que questões como estas e outras tantas nos deixam muitas vezes em situações de dor e sofrimento. Vejam, por exemplo, o embate que aconteceu em torno daquela menina de 10 anos que estava sendo violada pelo tio desde os 6 anos de idade. Que tragédia! E que situação complicada para ela, os avós, a criança que estava sendo gestada e as complicadas decisões decorrentes disso. As coisas nunca deveriam chegar a este ponto. Mas o tema da violência doméstica é muito sério. Envolve questões éticas, afetivas, morais e imorais. Por serem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, que possuem laços sanguíneos, muitas vezes esse tema é abafado e silenciado, o que multiplica o sofrimento das vítimas. As estatísticas nos mostram que esse tipo de violência tem se agravado muito durante esta pandemia. É muito triste. Os versos 4 e 5 desse salmo retratam isso. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. O horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera tivesse asas como de uma pomba. Voaria e acharia pouso. Eis que eu fugiria para bem longe, e no deserto eu faria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar um refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Esses são os versos do salmista.
Quantas vezes aquela menina não deve ter pensado desta forma? E quantas outras não vivem na mesma situação? Quem dera eu tivesse asas. Nós vivemos num quadro grave de violência em nosso país. Até pouco tempo atrás, tínhamos mais de 60 mil mortes violentas anualmente, principalmente entre os jovens, perdendo a vida por causa das drogas e do crime, as maiores causas. Mas neste e em muitos outros contextos, as pessoas sabem quem são os seus inimigos e sabem com quem estão travando as suas lutas. E é mais fácil de lutar contra inimigos públicos e declarados. Você sabe quem eles são e pode se preparar para enfrentá-los. Muito mais difícil é se defender dos inimigos íntimos, secretos, domésticos, do fogo amigo, de quem você não esperava que viesse o mal. E é disso que fala o restante deste salmo. A violência e a injustiça social é uma tragédia. E, claro, não podemos nos conformar com ela. Mas uma tragédia tão grande ou ainda maior é a violência doméstica, praticada por um pai ou uma mãe, um marido ou uma esposa, um irmão ou um parente. Essa violência pega a pessoa desarmada, muitas vezes sem meios de defesa, pois ela não sabe como reagir diante dela. Ela teme muito mais os seus efeitos colaterais e, por isso, muitas vezes acaba sofrendo calada. É terrível. Como diz o verso 12, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava alegre comunhão enquanto íamos como multidão festiva para a casa de Deus. Vejam, esse tipo de violência é muito mais destrutiva, porque ela pega a pessoa de guarda abaixo, desprevenida, e a deixa sem reação. E quando ela reage, fatalmente vai do amor ao ódio. Quanto maior era o amor, maior será o ódio, resultante desta violência. Muitas vezes culminando em tragédia. E para que não se chegue a este ponto, as coisas têm que vir à luz. É preciso falar, deixar as claras e, na medida do possível, logo buscar ajuda. Dividir esta carga e tirá-la do anonimato. O salmista fala e se põe de joelhos diante de Deus e ora: eu clamo ao Senhor Deus e Ele me salvará. À tarde, à noite, ao meio-dia, choro angustiado e Ele ouve a minha voz. Ele me ouvirá e os castigará. Está certo isso. Confiar em Deus e entregar a Ele as suas preocupações, pois Ele te susterá e não permitirá que venhas a cair. Porém, eu creio que também é da vontade de Deus que esta pessoa encontre um processo de ajuda. Ela precisa de ajuda profissional, legal, ou mesmo de pessoas confiáveis com quem ela possa dividir um fardo tão pesado. Deus as ajude e nos ajude como igreja para que isso não aconteça entre nós e que pessoas em sofrimento como este possam encontrar em nós o ombro e o apoio amigo. Fiquem com Deus e que Ele nos ajude. Até amanhã.